Boa tarde a todos. Eu inicio também agradecendo, né, por estar nessa mesa coordenada, né, pelo professor José Horta Nunes. Agradeço à professora Cristiane Dias, né, e a equipe, né, que está organizando este belíssimo evento pelo convite para estar aqui. Tá? É uma enorme satisfação, né, retornar, né, à Unicamp, e de um modo especial para alguma atividade com este grupo, né, que é o grupo que faz parte da minha história. Né? Então, quero agradecer muito fortemente por estar aqui. Bom, estou saindo de uma gripe, então a voz vai ficar assim, né, entubada mesmo, tá? Não tem outro jeito. Bom, o título então da minha fala é Museus Virtuais e Políticas de Memória, Configurações da Flanerie Contemporânea. Eu vou tentar me ater ao texto, né? Eu consegui enxugar o texto para 5 páginas para conseguir dar conta do tempo, né? Então, mas eu espero que, né, esse esforço de síntese não tenha deixado, né, o texto incompreensível daí, né? Como se a gente falasse muito também garantisse qualquer compreensão, né? Mas tudo bem. Mas eu vou me ater então ao texto, né? E aí eu quero assim, né, eu quero começar, isso está escrito aqui no meu texto, né? Quer dizer, eu dedico, né, esta reflexão, né, a todas as vítimas, né, da ocidentalização, né, as noticiadas e aquelas das quais não ouviremos falar, devido à metaforização da quantidade no jogo político. Tá? Em nossa investigação sobre a musealização, buscamos desnaturalizar os sentidos por fazer funcionar, na compreensão da instituição museu, o conceito de ideologia como prática significante inscrita nas lutas de classe. Prática que, abre aspas, aparece como efeito da relação necessária do sujeito com a língua e com a história para que haja sentido, fecha aspas, Orlando, 2007. Nessa perspectiva de trabalho, compreendemos a museografia como prática discursiva articulada a uma política de memória inscrita nas relações de força, nas lutas pela hegemonia dos sentidos que constituem a formação social. Em nossa reflexão sobre o Museu da Língua Portuguesa, temos compreendido que a museografia se constitui por uma montagem discursiva que repete e também produz memória. A noção de montagem tomada de Péchet tem se mostrado bastante produtiva porque tem nos permitido compreender a dispersão de filiações de sentidos na materialidade do discurso museográfico. Encerramos a nossa reflexão sobre o funcionamento discursivo do Museu da Língua Portuguesa, né? Pelo menos eu penso que eu, né, parei de analisar alguma coisa do museu, e agora estamos buscando compreender o funcionamento discursivo de museus virtuais. Há hoje, né, em torno de 50 museus virtuais em todo o mundo. Museus que podem ser, entre aspas, aí, visitados, depois eu vou dizer por que eu coloco entre aspas, né, visitados de qualquer lugar, né, e a qualquer hora. E aí eu quero só fazer abrir um parênteses para uma observação. No resumo, né, que eu mandei para o evento, eu coloquei o Museu da Pessoa como museu virtual, né, como um desses quase 50 museus virtuais, né, que há hoje no mundo, funcionando no mundo. E aí eu quero só fazer uma observação. Assim, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, não classifica o Museu da Pessoa como museu virtual, classifica como museu presencial. Essa divisão museu virtual e presencial é a classificação empregada pelo IBRAM, que é o órgão aí, né, nos quais os museus têm que se cadastrar para ter existência como pessoa jurídica, essa coisa toda, né? E aí, mas eu coloco como museu virtual porque ele não tem a possibilidade da visitação, né? Quer dizer, ele surgiu em 91 como museu, e ele se cadastrou como museu virtual, né? E em 2006 ele mudou a sua classificação para museu presencial, por uma razão, porque a partir de 2006 ele passou a permitir que pesquisadores
façam uso do material que eles têm juntado esse tempo todo. Então, né, são gravações, né, e tal. Então, quer dizer, o pesquisador que quer utilizar... Então, na verdade, ele funciona como um repositório, né, de um banco de dados, né, que pode ser, né, acessado, né, pelo pesquisador, né, durante 2 dias da semana, se eu não me engano é terça e quinta, né, a pessoa pode agendar, ir lá, e não sei o quê, e aí solicitar o material, aí tem um prazo para eles entregarem o material e tem um custo também, né, o que está hoje na página, que é cada material que você, né, cada documentário, cada gravação, é R$20, né? Então né, mas há essa possibilidade. Mas assim, eu não coloco como museu presencial porque não há de fato a visitação, né, naquilo que a gente entende como visitação dentro de um funcionamento clássico, vamos dizer assim, de museu, né? Quer dizer, ele funciona mais como um repositório. Então, só fazer esse parênteses, né, porque há essa questão aí do modo como esse museu é classificado. Inclusive, na discussão, né, do E-Urbano, eu lembrei muito desse museu, né, porque é claro que ele tem um funcionamento que é diferente do que vocês estão pensando, né, porque ele se constitui como, né, é um museu que organiza, né, depoimentos, testemunhos, né, das pessoas que se apresentam como voluntários para a constituição do acervo, né? A pessoa entra em contato, diz que quer, né, dar um testemunho sobre qualquer história, sobre, né, um amor, uma desilusão amorosa, enfim, o que ela quiser contar, né? O museu agenda um dia, a pessoa vai lá, grava uma entrevista aí, porque é uma entrevista, né? A pessoa é entrevistada, ou seja, a pessoa ela se diz, ela se significa já no lugar da fala do outro, né? O outro vai perguntando e ela vai respondendo e tal. Então, eu acho que, né, tem um funcionamento muito diferente do que vocês estão pensando, né, e tal. Mas esse museu tem uma coisa bacana, né, que é assim, você pode, e aí não é só ele que tem isso, há isso em outros museus. Tem um museu nos Estados Unidos que se chama Museu Sem Fronteira, em que você pode fazer isso também. Você pode, a partir do banco de dados, né, disponibilizado online, você pode montar a sua própria coleção. Então, assim, você entra lá, gosta de algumas histórias, você tem uma ferramenta para você ir juntando essas histórias, né? Aí o museu inscreve, né, essa sua coleção como parte do acervo, né? E depois que ele inscreve, você pode, inclusive, disponibilizar a sua coleção pelo Face, pelas redes sociais, né? Tem umas coisas assim. Esse museu que tem nos Estados Unidos é um tipo de museu assim, que ele linka vários museus ao redor do mundo, e você pode ir pegando peças, né, desses outros museus virtuais, você pode ir pegando peças e compondo uma coleção sua. Então você pega alguma coisa do Louvre, você pega alguma coisa do Museu do Iraque, você pega alguma coisa e você vai juntando uma coleção, e essa coleção fica disponível, né, para quem quiser saber, quer saber qual que é a coleção museográfica da Cida, né, entra ali e vê que coisas, né, pelas quais a Cida se interessou, né, em suas visitas aí, né, pelos museus ao redor do mundo, né. Então são ferramentas que estão aí hoje já, né, no modo como os museus estão funcionando. Bom, fecha esse parênteses, né, e aí eu volto aqui para o texto. Tá. Então eu disse, né, que agora meu interesse pelos museus virtuais, né, e tal. Bom, neste primeiro momento, né, inclusive sugestionado pela participação neste evento, né, e aí foi a partir daí então que eu, né, fiz um projeto e comecei então, né, né, formar um corpus e comecei a fazer alguns gestos analíticos, né. Então, neste primeiro momento, inclusive sugestionado pela participação neste evento, selecionamos para análise museus virtuais de cidades, né? Porque há uma diversidade temática também nesses museus virtuais. Você tem desde, sei lá, museu de coisas, né, até museus históricos, né? Você tem, né, há uma diversidade temática. Eu escolhi, então, museus virtuais de cidades, né? O corpus está constituído pelo museu, então, por quais museus? O Museu Virtual de Brasília, o Museu Virtual de Ouro Preto, e o
Museu Virtual Brasil, tá? Esse Museu Virtual Brasil é um portal que hospeda outros museus, tá? Então na verdade é um museu que hospeda outros museus, né? E hoje ele hospeda 3 museus, que é o Museu Virtual Jardim Montanhês, o Museu Virtual Pampulha e o Museu Virtual Brasília, né? Hoje ele hospeda esses 3 museus. Bom, desse corpus, selecionamos para essa apresentação algumas análises do Museu Virtual de Brasília, não o Museu Virtual Brasília, né? Porque tem uma diferença entre esses 2 museus. O Museu Virtual de Brasília não possibilita que, né, vamos dizer assim, que o público-alvo, né, participe da construção do acervo. O Museu Virtual Brasília possibilita. Então, se você tem alguma coisa, né, se for o Museu Pampulha, né, você tem alguma coisa ali, então, né, da Pampulha, em Belo Horizonte, que você acha interessante, uma foto, um documento antigo, e que alguma coisa que você acha interessante, você manda para eles e aí eles, né, eles postam. Na página não é dito qual que é o filtro, né, ou se eles vão publicar tudo que está ali, né. São 2 museus que têm uma diferença aí no modo de funcionamento, né. Mas então aqui eu vou falar apenas do Museu Virtual de Brasília, né? Esses outros museus ainda estão na fila para análise. A pergunta que nos está instigando é, né, de que modos, né, o espaço é significado na montagem discursiva destes museus. É isso que eu quero tentar compreender. O lugar do qual interrogamos a prática museográfica é o constituído pela análise de discurso fundada numa concepção materialista da linguagem, né, do sujeito e dos sentidos. Nossa posição não se confunde, portanto, com o da museologia, né, uma vez que circunscrevemos nosso trabalho à compreensão do funcionamento discursivo, entendendo-se por funcionamento discursivo o modo como, né, estrutura e acontecimento conformam o discurso no jogo das formações imaginárias. E aí eu vou mostrar agora, feita essa introdução, vou mostrar o museu, né, sobre o qual eu vou falar algumas coisas, né, vou trazer alguns apontamentos de análise. Então, quer dizer, esse então é o Museu Virtual de Brasília, tá? Ali no canto esquerdo, ali embaixo, a gente tem, né, os órgãos, né, as entidades realizadoras, né, e entre elas a gente tem a UNB, né, a gente tem o governo do Distrito Federal, então ali, né, entre os realizadores deste museu. Nessa coluna, né, então nós temos alguns arquivos, né, um sobre o museu, né, a cidade. Eu não vou abrir, né, para ganhar tempo, né, algumas exposições. Essas exposições são fotos, tá? Então aqui que a gente tem são fotos, né, então, dos monumentos, né, de algumas residências, a escala gregária, conforme aí toda essa coisa da paisagem, né, arte e cultura é uma coisa bem do turismo, assim, então fala dos monumentos, horários de visitação, né, de cada um, né, dos pontos turísticos de Brasília e tal, com horário, data de visitação, essa coisa toda, né. Tá aqui, né, na arte e cultura, e também está aqui na coisa do turismo, tá? Aí Eu Sou Candango são vídeos, tá? São bem poucos vídeos, mas são vídeos de pessoas falando sobre os primeiros momentos de Brasília, né? Essa coisa do candango, né? Para quem não sabe, o candango é denominada a pessoa que chegou em Brasília até 21 de abril de 1960, né? Quem chegou depois disso já não é considerado candango, é brasileiro, né? E aí então tem alguns candangos, né? Tá. Mas aí antes de dar pausa, que depois para acionar, às vezes ele trava. Aí você tem que abrir o seu jogo para poder retornar. Que essa é uma questão, né? Tem essa musiquinha, né? Que muda a relação com a cidade, né? Porque quando você vai a Brasília, você não tem essa musiquinha, né? Então aí a gente já tem um deslocamento de sentido, né?
cidade. A gente já tem aí uma espetacularização mesmo da cidade. Tá? Não tem a musiquinha. E eu estava contando para ele que quando eu estava analisando alguma coisa aqui, eu tirava porque a gente vai E detalhe, o museu não dá nenhuma dica de como você tira a música, né? Aí eu ficava tranquilo, né? Primeiro que você tem as caixinhas de som que eu achava ver aqui, né? Que aí você tem aqui, né? Você vem aqui, você clica, né? E desaparece então, né? A música, né? Tá? Ok? Porque, inclusive, se né, a pessoa que está né, visitando este museu não sabe disso, que ela pode tirar essa música, quando você abre os vídeos, tá, essa música fica se sobrepondo à fala das pessoas. Né? Aí tem assim, umas pessoas que a gravação né, do áudio ficou muito baixinha, você quase não escuta, porque a música vai recobrindo, ela vai... Né, tá? Tem uma das pessoas que fala, é professora de piano. Aí fica a coisa mais esquisita, porque no início ela está tocando piano. Aí mistura a música do piano com a música, né? Então tem uma coisa aí, né, da engenharia do site, né? E aí tem a página de contatos e tal. Ok? E aí aqui, né, o que eu achei interessante, a gente tem isso aqui, tá? Que é um recurso né, tecnológico que esse museu utiliza, né, desses museus que eu vou analisar, que tratam, né, que são museus de cidade, é só este museu que utiliza e o Museu de Ouro Preto. Tá? Aí o Museu de Ouro Preto possibilita né, a visita ao interior de algumas igrejas utilizando essa mesma tecnologia 3D. Tá? Então, né, então você tem... Né, aqui já está aberta a catedral? Tá, né? Tá. Então você pode, né, travou, aqui, né? Você pode usar as setinhas aqui, né, tá? E aí você, né, conhece, né, a Catedral de Brasília, né, tá? O teto, tá? Ok? E aí tem, quer dizer, esse recurso, então, 3D que tem também no Museu de Ouro Preto. Tá? E aí, uma coisa que eu estou analisando isso aí, mas né, eu não mantive nesse texto, não, tem alguma coisa assim. Quer dizer, há uma semelhança muito grande com o game, né? Tá? Quer dizer, com uma diferença que aqui você não tem o funcionamento da figura do avatar. Né? Quer dizer, você tem um ponto a partir do qual né, simula-se, vamos dizer assim, o campo de visão né, de alguém. Né? Você vai, então, mudando com o mouse ou com as teclas, né, com as setas aqui. Tá? Bom, esse é o museu e aí vou falar algumas coisas sobre isso aí. Né? Bom, na prática discursiva museográfica né, que temos analisado, a memória funciona como arquivo, né, definindo-se a memória como a rede de sentidos constitutiva do imaginário pelo qual o sujeito significa, e se significa, né, não, o sujeito significa suas condições materiais de existência e se significa nessas condições. Né. O museu institucionaliza o que deve ser lembrado numa dada formação social. Para compreender isso, né, fazemos distinção a partir de Orlando de 2003 entre o interdiscurso e o arquivo, compreendidos pela autora como dois modos distintos de funcionamento da memória discursiva. O interdiscurso, como formula a autora, é memória constitutiva, refere o saber discursivo que possibilita todo o gesto de interpretação, que sustenta todo o dizer. Trata-se né, de uma memória significativa, memória pela qual nossas palavras significam. Desse modo, todo dizer se faz a partir de uma repetição histórica, repetição na qual há deslocamento, deriva, transferência, efeito metafórico. O arquivo, por outro lado, continua Orlando, abre aspas, aqui antes, na verdade, eu estava meio que parafraseando, né, e aqui eu resolvi colocar aspas. Né. Então, abre aspas, memória institucionalizada, estabilização de sentidos, fecha aspas. Né. Nele, né, abre aspas, o dizer é documento, atestação de sentidos, efeito de relações de forças, fecha aspas.
Há no arquivo, né, um efeito de fechamento, entre aspas, isso aí, acho, né, que é uma formulação muito forte, né, né, e com consequências muito importantes. Acho que a autoria tem que ser dada para essa formulação, efeito de fechamento, uma vez que ele, abre aspas, repousa sobre o realizado, menos sobre o que pode, muito mais sobre o que deve ser dito, fecha aspas. O recorte que o funcionamento da memória como arquivo opera na cadeia significante compõe uma rede simbólica que interpela o indivíduo em sujeito de certo modo e apaga outros modos de assujeitamento. Compreendemos dessa forma o funcionamento do museu como instituição. Essa compreensão da instituição está afiliada por sentidos, né, ao que formula Castoriadis, né, aí a citação dele, abre aspas, né, tudo o que se nos apresenta no mundo social histórico está indissociavelmente entrelaçado com o simbólico. Não que se esgote nele, né, os atos reais, individuais ou coletivos, o trabalho, né, o consumo, a guerra, o amor, a natalidade, os inumeráveis produtos materiais sem os quais nenhuma sociedade poderia viver um só momento, não são, nem sempre, ou não diretamente, símbolos, mas uns e outros são impossíveis fora de uma rede simbólica. Encontramos primeiro o simbólico, é claro, na linguagem, mas o encontramos igualmente num outro lugar, num outro grau e de uma outra maneira nas instituições. As instituições não se reduzem ao simbólico, mas elas só podem existir no simbólico. São impossíveis fora de um simbólico em segundo grau e constituem cada qual sua rede simbólica. Fecha aspas. Como conforme, né, o autor, né, abre aspas, a instituição liga um significante a um significado e torna essa ligação forçosa para a sociedade, fecha aspas. Pelas análises do Museu da Língua Portuguesa, compreendemos, contudo, que há falhas nesse funcionamento coercitivo da instituição, porque o que é apagado na constituição da rede simbólica continua funcionando como interdiscurso, fazendo furo no intradiscurso e na relação do sujeito com a instituição, com o instituído. O que já analisamos no corpo deste projeto, do atual projeto, sobre museus virtuais de cidades, nos faz pensar que, quanto ao seu funcionamento como instituição, museus virtuais e museus digitais não apresentam diferenças significativas. Ambos instituem sítios de significação por meio de montagens discursivas que produzem efeitos imaginários de completude. Quer dizer, né, quem olha esse museu, né, quer dizer, há ali um desejo de completude, né, quer dizer, né, há um trabalho discursivo de produção, né, de um efeito imaginário de que, né, vendo isso aqui, você viu Brasília, né, você tem isso aí. Né, então, há nessas práticas discursivas, né, um desejo de completude, de unidade, de identidade no funcionamento da memória como arquivo. No caso do Museu Virtual de Brasília, tudo está articulado de modo a produzir uma relação imaginária com Brasília, significando-a como, né, cidade bonita, sofisticada, arrojada, construída por gente trabalhadora. Esse é o rumo da conversa nos vídeos, né? Meio que produzindo, né, esse sentido, né, de que lá na origem de Brasília há um povo trabalhador, né, e tal, essa coisa, né? Que desbravou, né, a natureza, o sertão, né, e ficou no meio do cerrado, uma capital, né, fabulosa. Né? Então a coisa vai sempre nessa direção. Né? Então, sofisticada, arrojada, construída por gente trabalhadora. Cidade de cartão postal. Cidade produto para o turismo. Instaura-se um discurso, né, um efeito de sentido que apaga significações, né, como as formuladas, né, na crônica de Clarice Lispector. Aí eu trago, então, um trecho de uma crônica da Clarice Lispector, em que você vê funcionando outros sentidos para Brasília que não são estes, né, que estão aí funcionando na discursividade do Museu Virtual de Brasília. A Clarice Lispector esteve, né, em Brasília mais de uma vez, né, a primeira vez foi em 1962, né, quer dizer, 2 anos depois da fundação de Brasília, a segunda vez foi em 74, se eu não me engano, enfim. Né, e ela escreveu 2 crônicas sobre Brasília. Né, então, um trechinho que eu vou ler aqui é da primeira crônica, né, produzida em 1964. Ela foi a Brasília em 62 e escreveu a crônica em 64.
ou pelo menos foi publicada em 64, acho que é melhor dizer assim, né? A publicação é de 64, né? E aí ela diz assim, né? Brasília é construída na linha do horizonte. Brasília é artificial. Tão artificial como devia ter sido o mundo quando foi criado. Quando o mundo foi criado, foi preciso criar um homem especialmente para aquele mundo. Nós somos todos deformados pela adaptação à liberdade de Deus. Não sabemos como seríamos se tivéssemos sido criados em primeiro lugar e depois o mundo deformado às nossas necessidades. Brasília ainda não tem o homem de Brasília. Se eu dissesse que Brasília é bonita, veriam imediatamente que gostei da cidade. Mas se digo que Brasília é a imagem de minha insônia, veem nisso uma acusação. Mas a minha insônia não é bonita e nem é feia. Minha insônia sou eu. É vivida, é o meu espanto. Os dois arquitetos não pensaram em construir a beleza. Seria fácil. Eles ergueram o espanto deles e deixaram o espanto inexplicado. A criação não é uma compreensão, é um novo mistério. Belíssimo, né? Quer dizer, e aqui se formulam sentidos para Brasília que não são esses sentidos, né, que estão aí funcionando no Museu Virtual de Brasília. Quer dizer, são sentidos que são, né, como formula Orlandi, do real da cidade. Né? Quer dizer, é do modo como a cidade significa, né, para sujeitos. Né? E é significada por sujeitos. Né? Bom, a Brasília artificial, imagem da insônia, espanto, mistério, não se inscreve na discursividade do museu. Inscreve-se o discurso do urbanismo, que fragmenta e organiza, né, apagando, né, entre aspas, né, a narratividade urbana, né, que, abre aspas, enquanto fala que desorganiza, é um modo discursivo de se trabalhar a espessura semântica da cidade, atravessar o urbano e flagrar o real da cidade, fecha aspas, Orlandi 2001. A leitura ficou esquisita aqui. Né? Apropriando-nos, né, dessa distinção importante que Orlandi faz entre o urbano e a cidade, até este ponto da pesquisa interpretamos que a montagem discursiva do museu, né, deste museu, trata do urbano e não da cidade. Ele não é uma representação da cidade em seu modo de significar, mas da cidade significada pelo urbano. Pensando comparativamente o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Virtual de Brasília, pensando comparativamente, o Museu da Língua Portuguesa e o Museu Virtual de Brasília se aproximam em seus funcionamentos pelo apagamento do político no jogo enunciativo em que, pelas determinações históricas, mostram-se umas coisas como sendo a língua ou a cidade e apagam-se outras. Nesse sentido, esse museu virtual se inscreve na tradição museográfica. As análises feitas até o momento nos levam a interpretar que, em se tratando do Museu Virtual de Brasília, pode-se afirmar com Debray que toda inovação histórica, abre aspas, toda inovação histórica é renovátil, todo nascimento, renascimento. Uma tecnologia inédita vai reengendrar num objeto sem precedentes, né, a imagem eletrônica, uma cultura eminentemente tradicional, fecha aspas. Né? Quer dizer, é isso, né, de a tecnologia não mudar, né, fundamentalmente o funcionamento da instituição. Né? Quer dizer, né? Bom, do ponto de vista discursivo, né, e aí eu já estou indo para o final, entendemos que a utilização de tecnologia digital na montagem discursiva do museu não é suficiente para distinguir o museu presencial do museu digital. A formulação do discurso por diferentes formas da linguagem, no caso em análise, som, imagem, escrita, etc., não é uma singularidade do museu digital. Está ficando cada vez mais comum a presença de multimídias nos museus presenciais. Em alguns museus presenciais, inclusive, já há tecnologias de realidade aumentada, hologramas, etc., na construção de objetos museais. Partimos de uma formulação de Orlandi, né, em 2001, para analisar um aspecto importante do funcionamento discursivo do Museu Virtual de Brasília e dos demais museus virtuais, que, a nosso ver, aí sim distingue o museu presencial do museu virtual. Né? E Orlandi formula assim, o seguinte, abre aspas,
A janela em que você debruça para olhar o mar é parte do sentido. Fecha aspas. Por essa formulação, compreendemos que o corpo do sujeito está implicado no processo de significação. Entre aspas, visitar o museu, né, da tela, né, do smartphone, do tablet ou do computador, tendo o museu na palma da mão, ao alcance de um toque, né, a qualquer hora, em qualquer lugar, não significa o objeto museal nem a relação do sujeito com a instituição museu do mesmo modo que uma visita presencial. E aqui nós colocamos, né, o verbo visitar entre aspas para marcar esse deslocamento na significação. Parece redundante formular visita presencial, né? Né? E eu acho que, né, então, o espaço-tempo, né, do museu digital é diferente do espaço-tempo do museu presencial. Naquele, né, no museu digital, o que é estruturante é o espaço-tempo do clique. Neste, o museu presencial, o espaço-tempo é o da flaneria. Trazemos essa figura do flané, introduzida por Baudelaire em meados do século XIX, né, e mais fortemente trabalhada por Benjamin, para pensar como o corpo do sujeito e o corpo da linguagem estão implicados no corpo da cidade, e mais particularmente no funcionamento do museu. Como formulou Orlandi, né, no mesmo texto, abre aspas, né, a presença do corpo na produção dos sentidos faz parte disso que chamamos materialidade da linguagem, fecha aspas. O gesto é, conforme a autora, efeito da inscrição do corpo do sujeito na materialidade da linguagem. Vemos aqui a possibilidade de uma aproximação. Pensamos que é dos modos da presença do corpo do sujeito na cidade, dos gestos que conformam essa presença, que trata Benjamin, né, ao teorizar sobre o flaner opondo à multidão. E aí, um trechinho só do Benjamin, ele diz, falando do flaner, fala assim, né, descrevendo, né, o que seria um gesto, né, flaner, ele diz assim, uma embriaguez apodera-se daquele que, por um longo tempo, caminha a esmo pelas ruas. A cada passo, o andar adquire um poder crescente. As seduções das lojas, dos bistrôs da próxima esquina, de uma longínqua massa de folhagem, de um nome de rua. Então chega a fome. Ele nem quer saber da mil e uma possibilidade de saciá-la. Como um animal ascético vagueia por bairros desconhecidos até desmaiar de exaustão em seu quarto, né, que o recebe estranho e frio. Os sentidos de um museu, né, na narratividade urbana, né, fechar, né, aspas para a citação do Benjamin, os sentidos de museu na narratividade urbana interpelam o corpo do sujeito a produzir os gestos que caracterizam o flaner. Solicitam um corpo alerta, atento, contemplativo, um corpo que se estrutura pelo movimento e pela pausa que separa um objeto museal de outro no ritual da visitação. Os simulacros, né, do espaço, né, museal em 3D, né, no museu virtual, produzem um equívoco na significação, porque elas interpelam o corpo do sujeito a produzir o gesto do flaner num espaço-tempo em que seu corpo se estrutura pelo espaço-tempo do clique. E aí, quando eu visitei esse museu pela primeira vez, eu fiquei sem saber para onde olhar. Porque, na verdade, meu corpo não estava interpelado a contemplar, né? E aí você tem, né, um excesso, vamos dizer assim, né? No momento em que o corpo não está interpelado, né, pelo flash, né, como Orlando diz, né, pelo flash, né, pelo, né, né, que Orlando, né, o detalhe, o lembrete, né, o flagrante, né, quer dizer, o seu corpo não está interpelado a isso, né? Que está, por exemplo, no caso do jogo, porque aí você tem a mira, né, que te interpela a buscar alguma coisa, né, que te interpela a procurar algo, né? Bom, e aí eu termino, né, que já extrapolei meu tempo, eu peço desculpa, né, né, ao José por isso. Aí eu, né, rapidinho só uma consideraçãozinha. Então, o museu virtual, né, e aí eu vou, isso aqui é para fechar mesmo, né, tá? O Museu Virtual de Brasília espetaculariza o espaço urbano de Brasília. Dizemos isso aproximando-nos, né, do sentido de espetáculo formulado por Debord.
Para esse autor, né, a espetacularização é um processo de fragmentação, de separação, que não se reduz à circulação de imagem. Diz respeito, fundamentalmente, às relações de força nas quais e pelas quais as imagens são produzidas. No caso da espetacularização, no caso deste museu, a espetacularização está associada à fragmentação e hierarquização produzida pelo discurso urbano, modo de funcionamento do discurso sobre a cidade que põe empecilhos a que a quantidade se metaforize, fazendo aparecer o real da cidade, o modo como ela significa. Como dissemos, trata-se de pesquisa em curso. Resta ver se os outros museus virtuais da cidade que compõem o corpus funcionam do mesmo modo ou se produzem deslocamentos nesse funcionamento. Obrigado.